Pedimos ao nosso Pai que, se for da vontade dele, ele, por favor, interceda para aliviar o sofrimento de todas aquelas pessoas e famílias que sofrem com as perdas, sejam físicas, morais, espirituais, econômicas, que a pandemia tem trazido a cada um de nós. Que o nosso Pai leve no coração de cada um o conforto necessário para que as pessoas não percam a esperança, a vontade de viver e o desejo de alcançar o nosso Pai. Assim seja. Amém. Então, nós vamos continuar estudando aqui o nosso documento, agora começar o documento 108, né? 118, perdão. E a Sussuzinha vai, então, compartilhar a tela com a gente. Nós vamos falar hoje do último, principalmente. Então, esse é o documento 118, que, juntamente com todos os documentos do Supremo, é promovido por um mensageiro poderoso que permanece aqui em Urântia, né? Temporariamente. E é o último do livro 3, né? O próximo documento que a gente vai ver já são as outorgas de Micael e a vida de Jesus. Então, esse é o último documento falando sobre o Supremo e o último, o tempo e o espaço. A respeito das várias naturezas da deidade, pode ser dito que o Pai é um autoexistente em si. É o eu autoexistente em si. O Filho é o eu coexistente. O Espírito é o eu existente conjuntamente. O Supremo é o eu evolucionário experiencial. O Cétuplo é a divindade autodistributiva. O último é o eu transcendental experiencial, estou criando aqui. E o absoluto é o eu existencial experiencial. Então, aqui, na verdade, todas essas figuras que nós estamos vendo representadas aqui, que são essas 7 figuras, na verdade, são partes, são todas parte de uma mesma deidade, uma parte do eu sou. Quando nós estudamos alguns dias atrás aí o absoluto e o eu sou, nós vimos de que maneira o eu sou vem se autodistribuindo de uma forma que ele pudesse chegar até nós. Na verdade, se a gente olhar de trás para frente, nós estamos falando do absoluto, que é, ao mesmo tempo, todas essas pessoas, né? O absoluto é o eu existencial e o eu experiencial. Experiencial porque a gente fala que o eu sou é existencial, sendo sempre aquilo que já foi, é e será. E ele carrega junto com ele uma potencialidade de se expandir. Então, o absoluto, o eu sou, ele é existencial e carrega com ele essa possibilidade de vivenciar uma experiência. Fala assim, como assim? Deus vai viver uma experiência? Não, Deus sempre foi o que é e será. Mas justamente por ele ter sido sempre perfeito, sempre eterno e sempre infinito, é que ele não teve em nenhum momento uma situação em que tivesse sido imperfeito, e não tendo sido imperfeito, o eu sou nunca viveu a possibilidade de evoluir do imperfeito para o perfeito. Então, essa experiência de viver o processo evolutivo é a experiência criada pelo eu sou para essa expansão, para preenchimento dessa potencialidade. Sempre lembro a mesma história para ver se o pessoal guarda na memória, né?
A experiência é diferente da sabedoria, do conhecimento. Então, ter conhecimento, ter sabedoria, ter a perfeição da ideia, da ciência, da lógica, não significa a mesma coisa que ter a experiência. Eu sempre falo do obstetra, que sabe tudo o que acontece com a mulher grávida e o desenvolvimento do feto que se encontra dentro dela. Então, o obstetra estudou e ele sabe, passo a passo, tudo que está acontecendo naquela gravidez. Mas esse obstetra, principalmente se ele for homem, nunca vai viver a experiência de ficar grávido. Então, essa experiência de estar grávido não é a mesma coisa que ter conhecimento da gravidez, são coisas diferentes. Como Deus não viveu a experiência de perfeccionamento, porque ele nunca foi imperfeito, ele tem esse potencial, apesar dele saber tudo, conhecer tudo, e a partir do início enxergar o fim, ele nunca viveu essa experiência de perfeccionamento. Então, é essa experiência que permite a ele o potencial, o preenchimento do potencial de expansão dele. Então, assim, como Deus pode ser maior do que ele é, através dessa experiência, ele se expande, ele conquista um acréscimo naquilo que ele já é. Isso é uma maneira da gente explicar, porque a nível de eu sou do absoluto, isso já aconteceu. Então, quando o absoluto iniciou essa experiência, na eternidade, na verdade, na mente de Deus, essa experiência já aconteceu. Porque ele já sabe, desde o início, de cada uma das experiências que nós vamos viver e que ele vai vivenciar junto conosco. Então, agora, essa experiência, na verdade, só está sendo factualizada, mas para Deus, ela já aconteceu. Então, para chegar até nós, vocês se lembram que o Absoluto experimentou uma autodistribuição de si mesmo. Você põe de novo. E aí, eu vou ver de trás para frente, então, a gente começa lá no 7º do Absoluto, né? Para chegar a construir essa experiência, o Absoluto construiu uma fase transitória que parte do nível de realidade absoluta para o nível de realidade finita. E esse canal, esse túnel do tempo que sai do absoluto para o finito, que somos nós, é, então, a experiência transcendental, de transcender do tempo para o absoluto. E essa experiência nós vamos aprender em algum momento numa deidade chamada o Último, que, na verdade, é um bebê, vamos dizer assim, em construção. Assim como o Supremo é um bebê em construção. Então, o Último, assim como o Supremo, são partes do Eu Sou que estão lá latentes dentro da potencialidade dele de construção. O Supremo é a experiência da evolução do imperfeito para o perfeito. E uma vez completada essa experiência, que acontece no tempo finito, então tem prazo de validade, prazo para acabar, uma vez completada essa experiência, nós seríamos levados de volta ao ambiente do Eu Sou, que é o ambiente absoluto. E para isso, nós teríamos que passar por esse túnel do tempo, que é uma transcendência do tempo, onde ali nós teríamos o desenvolvimento da deidade última. Então, assim como o Supremo
é uma parte do eu sou, que se inicia com a nossa experiência de perfeccionamento. O último é uma parte do absoluto, que se inicia depois de completada a experiência do Supremo e que deve nos levar a transcender o tempo até chegar ao ambiente absoluto. O Pai, não precisamos falar muito, o Filho e o Espírito, e todos eles nós já temos a nossa familiaridade. O Pai é a primeira pessoa da Trindade, o Filho é a segunda e o Espírito infinito é a terceira pessoa da Trindade, que muitos cristãos conhecem como Espírito Santo, mas na verdade é o Espírito infinito, que é a terceira pessoa da Trindade. O sétuplo é a maneira que Deus encontrou de permear toda a sua divindade em todos os universos para chegar até nós. Então, o sétuplo é composto do Pai, do Filho, do Espírito, do Supremo, do Espírito Mestre, dos anciões dos dias e dos filhos criadores, até chegar em nós. Nós somos resultados do Filho Criador. O Filho Criador, no nosso caso, Micael, Jesus. Então, essa é mais ou menos o desdobramento, a autodistribuição que o Absoluto fez de si para propiciar que a gente pudesse viver essa experiência que nós estamos vivendo aqui, de evoluir da imperfeição para a perfeição até alcançar o nosso Pai no paraíso. Vamos lá. Do mesmo modo que Deus, o sétuplo, é indispensável à realização evolucionária do Supremo, o Supremo também é indispensável à emergência final do último. E a presença dual do Supremo e do último constitui a associação básica da deidade subabsoluta e derivada, pois eles são interdependentemente complementares na realização do destino. Juntos, eles constituem a ponte experiencial que liga os começos e as realizações completas de todo o crescimento criativo no universo mestre. Então, aqui fala de novo, né, de Deus o sétuplo. Então, o Pai, o absoluto, veio, se desdobrou até alcançar a figura da Trindade. Dentro da Trindade se autodistribui Pai, Filho e Espírito infinito. E essas são as figuras que habitam a eternidade lá no paraíso. Então, a gente fala das deidades, Pai, Filho e Espírito infinito, mas, na verdade, essas deidades, elas são unas. Deus é um só. Essa é uma autodistribuição de Deus, o eu sou, o absoluto. Então, do mesmo modo que Deus, o sétuplo, então quem é Deus, o sétuplo? De novo, é aquele que vem do paraíso até chegar a nós, nos nossos universos locais, nos mundos onde nós iniciamos essa experiência progressiva. Então, Deus, o sétuplo, é Deus, o Pai, o Filho, o Espírito infinito, o Supremo, o Espírito Mestre do nosso superuniverso, os anciões dos dias e o nosso Micael, que é o criador do nosso universo local. Então, sendo o criador do nosso universo local, é o mais longe que a deidade do paraíso consegue chegar e o mais próximo que ele pode estar de todos nós. Então, essa ponte que é representado por Deus, o sétuplo, e esse Deus, o sétuplo, se a gente fizer uma reflexão, ele cobre todo o caminho da nossa jornada até chegar ao paraíso. Se a gente fizer o caminho inverso, partindo então do nosso Micael, Jesus, a gente sai daqui do nosso mundo,
passa pelo ambiente do nosso Micael no mundo moroncial, continua avançando até alcançarmos o Versa, que é onde está a sede do nosso super-universo, e ali estão os 3 anciões dos dias, que são os governantes, bem-vinda, Yala, os governantes do nosso super-universo, os 3 anciões dos dias. E a partir dos 3 anciões dos dias, ali de Uversa, nós avançamos, adentramos no universo perfeito de Avona, composto de 7 círculos. Ali, nesses 7 círculos do super-universo, no 7º círculo, nós conhecemos e experimentamos Deus o Supremo, que é o Deus que está em evolução. Depois avançamos para o Espírito Mestre, que é o responsável pela energia espiritual do nosso super-universo. Depois avançamos para o próximo círculo, que é o 5º círculo, que é o círculo do Espírito Infinito, que é o dominante da mente cósmica. Depois dali nós avançamos para o 4º círculo, que é o dominante da energia espiritual, que é o Filho Eterno do Paraíso, a 2ª pessoa da Trindade. Quando nós alcançarmos o 3º círculo de Avona, nós encontraremos o nosso Pai Universal. E ali, reconhecendo-o, nós conquistamos, então, a próxima etapa, que é o 2º círculo, onde nós fazemos uma ambientação e uma familiarização com as personalidades, os seres que nós encontraremos no paraíso. E aí, no último círculo, nós vivemos o último sono de transição e partimos dali para o paraíso. Então, toda essa cadeia de Deus, o cétuplo, é isso, o Filho Criador que nos criou aqui. Vamos para a sede do nosso super-universo, que é o Ancião dos Dias. Chegamos no 7º círculo, 6º, 5º, 4º, 3º, até alcançar, então, o paraíso na presença de Deus, nosso Pai Universal. Então, esse desdobramento da deidade, do Pai, do Eu Sou, do Absoluto, é a maneira que ele tem de cobrir com a sua influência, com a sua divindade, todo o caminho que nós vamos percorrer até chegar a ele. Então, essas energias espirituais do absoluto que permeiam todo esse caminho que nós vamos fazer é a garantia que o Pai nos dá de que ele sempre vai estar ao nosso lado, mostrando o caminho e nos ajudando a chegar até ele. Então, esse é Deus o cétuplo. E é por isso que Deus o cétuplo é tão indispensável à realização evolucionária do Supremo, porque Deus, o Supremo, como nós falamos, que é um Deus em formação, vivendo essa experiência da supremacia, que é a conquista do perfeccionamento, ele tem como uma espécie de mente, de ajudante a construir essa experiência, Deus o cétuplo. Então, Deus o cétuplo é fundamental para o desenvolvimento do Supremo. O Supremo é aquele que vai alcançar a supremacia quando todos os 7 superuniversos tiverem alcançado luz e vida. Ou seja, quando essa experiência de perfeccionamento, de sair da imperfeição para a perfeição, estiver completada. E uma vez completada essa experiência, então nós superamos toda aquela vivência necessária para conquistarmos a perfeição dentro do ambiente finito. Então, mas nós continuamos presos ao finito, ao ambiente finito, apesar de termos conquistado a eternidade. Então, para chegar no ambiente de Deus, o absoluto, nós temos que chegar no ambiente absoluto. Existe, então, uma fase de transição que nos leva
desse ambiente finito para o ambiente de Deus, o absoluto. Essa fase de transição é aquela chamada de absonito, que é uma experiência para escapar do tempo, para transcender o tempo. Então, em algum momento, quando o Supremo, que é o Deus do tempo, o Deus do finito, estiver completo, é necessário que, para chegar até o absoluto, a gente passe por essa experiência de transcendência. E essa experiência de transcendência existe na construção de mais um desdobramento do eu sou, do absoluto, que é chamado de último. É a experiência última, a experiência de transcendência do tempo. Então, é necessário que o Supremo esteja completo para que o último possa iniciar o seu trabalho e fazer o crescimento final dele para que a gente chegue até o absoluto. Então, é basicamente disso que nós estamos falando aqui. O crescimento criativo é interminável e, sendo sempre satisfatório, sem fim e extensão, é sempre pontuado pelos momentos de satisfação da personalidade. É o alcançar das metas transitórias, que tão efetivamente serve de prelúdio na mobilização para as novas aventuras de crescimento cósmico. A exploração do universo e a realização do alcançar da deidade. É muito legal isso aqui, né? Porque a gente já descobre aqui, por exemplo, que nossa experiência não tem fim, né? E nós vamos entrar na eternidade e passar a fazer parte da infinitude. E então, o que eles antecipam aqui é que nós vamos vivendo por etapas, vamos avançando e evoluindo em etapas. Aqui, nossa missão é alcançar a fusão com o ajustador do pensamento, né? Saindo da carne e indo para as morôncias, depois somos espírito, depois vamos alcançar todas as fases espirituais até chegar ao Pai em Abona, e dali conquistamos a nossa finalidade, que é chegar ao corpo de finalitores, né? E depois vamos aguardar que os 7 superuniversos alcancem luz e vida. Enquanto isso, vamos estar trabalhando em todos esses 7 superuniversos, para posteriormente vivermos uma experiência de transcendência do tempo, e aí só Deus sabe para onde nós vamos, não termina nunca. Ninguém vai morrer de tédio. Ainda que o domínio da matemática esteja tolhido por limitações qualitativas, ele proporciona à mente finita uma base conceitual para a contemplação da infinitude. Não há limitação quantitativa para os números, mesmo na compreensão da mente finita. Não importa quão grande seja o número concebido, podeis visualizar sempre uma unidade a mais sendo adicionada a ele. E também podeis compreender que ele está aquém da infinitude, pois, não importando quantas vezes repetis essa adição ao número, ainda lhe poderá sempre ser adicionada mais uma unidade. Então, acho que é autoexplicativo. Ao mesmo tempo, a série infinita pode ser totalizada a qualquer dado ponto, e esse total, um subtotal mais propriamente, proporciona a plenitude da doçura do alcançar da meta a uma certa pessoa, em um determinado tempo e status. Contudo, mais cedo ou mais tarde, essa mesma pessoa começa a ter fome e a ansiar por novas e maiores metas. E tais aventuras de crescimento estarão renovando-se para sempre na plenitude do tempo e nos ciclos da eternidade. A gente nunca também vai deixar de querer crescer, aprender e continuar. Sempre tem algo mais. Sempre tem algo mais. A cada idade sucessiva do universo é a antecâmara da próxima era de crescimento cósmico. E cada época do universo proporciona um destino imediato para todos os estágios precedentes.
Avona em si, por si própria, é uma criação perfeita, mas de perfeição limitada. A perfeição de Avona, expandindo-se até os superuniversos evolucionários, encontra não apenas um destino cósmico, mas também a liberação das limitações da existência pré-evolucionária. O dia que a gente alcançar a luz e vida em todos os 7 superuniversos, nós seremos tão perfeitos nos 7 superuniversos quanto a Avona é. E aí você, por tabela, tem uma expansão de Avona também, porque ela participa desse processo nosso, de alguma forma, de nós evoluirmos, não eles, mas eles participam desse processo, né? Então... Mas eles também se expandem mais, ou crescem mais, ou evoluem mais? Bom, eles também ganham uma experiência na medida em que a Avona funciona como uma escola para os seres descendentes do paraíso, que passam por Avona para fazer um treinamento para chegar até nós, e na medida em que nós, que estamos em evolução, passamos por Avona para chegar até o paraíso. Então, aqueles seres perfeitos, eles vivem na perfeição essa experiência que nós estamos participando dela, né? Então, de alguma forma, sim, eles experimentam um crescimento que é o potencial. Então, eles são perfeitos existencialmente falando, não potencialmente. Estão preenchendo um espaço de crescimento potencial ali. E quando esses 7 superuniversos estiverem alcançado a perfeição, então será como a Avona, nós seremos um só pacote, a Avona e os 7 superuniversos perfeitos. Todos juntos. Todos juntos. Um só bolinho. Alguém quer ler esse O Tempo e a Eternidade? Ok, Ângela, vamos lá. Eu leio. Boa. É útil para a orientação cósmica do homem alcançar toda a compreensão possível da relação da deidade com o cosmos. Embora a deidade absoluta seja eterna por natureza, os deuses estão relacionados ao tempo como uma experiência na eternidade. Nos universos evolucionários, a eternidade é a perpetuidade temporal, e agora perdurando para sempre. Exatamente. Então, a gente está numa fase de evolução, de perfeccionamento, e esse perfeccionamento que ainda não aconteceu, em algum momento vai estar realizado. E nós vamos passar a fazer parte, então, da eternidade, da perpetuidade, continuando a perdurar para sempre. Então, vamos deixar de ser, em algum momento, só uma experiência temporal e ser incorporado na eternidade, quando a gente superar toda essa fase de experiência. A personalidade da criatura mortal pode se eternizar por autoidentificação com o espírito residente, por intermédio da técnica de escolher cumprir o desejo do Pai. Tal consagração da vontade equivale à compreensão da realidade, eternidade de propósito. Isso quer dizer que o propósito da criatura tornou-se fixo em relação à sucessão de momentos, ou, colocando de outro modo, que a sucessão dos momentos não testemunhará nenhuma alteração no propósito da criatura. Isso aqui tem muito a ver com a retidão e a maneira como nós enxergamos o nosso futuro, né? Como nós falamos, nossa primeira meta aqui é alcançar a fusão com o ajustador do pensamento, que é o espírito residente.
Então, se nós, cumprindo a vontade do Pai, nós alcançarmos essa fusão, nós então teremos eternizado a nossa personalidade. Nós acabaremos então sendo eternos a partir do momento em que nós nos fusionarmos ao ajustador do pensamento, que é uma fração do Pai. E essa compreensão dessa realidade de eternidade, todos nós que hoje temos o conhecimento desse caminho, a nossa meta é chegar até o Pai, assim como a meta de todos os homens que, mesmo que não conheçam nos detalhes esses caminhos, todos os homens que creem em Deus e querem alcançá-lo, têm essa meta de chegar até Ele. E no nosso caso, quando isso acontecer, nós teremos alcançado o nosso propósito de finalidade. Então, apesar da distância, apesar do tempo que nós vamos ter que transcorrer, de todas as etapas que nós temos que superar, nós conseguimos manter em nossa mente essa meta de alcançar o Pai, o corpo de finalidade, e para nós isso é uma questão de algum tempo, nós vamos chegar até lá. Não estamos muito preocupados com todos os momentos que nós vamos ter que passar para chegar até lá. E isso não muda de nenhuma forma aquele nosso propósito de chegar até Deus. A pessoa que tem essa determinação e que sabe que tem que fazer a vontade do Pai, ainda que para isso tenha que sacrificar alguns benefícios materiais temporais, essa pessoa vai chegar lá, ela não vai mudar o curso dela de jeito nenhum, ela vai continuar perseguindo aquilo ali, né? Então, esse é o segredo dessa retidão que nós temos que manter conosco até alcançarmos o paraíso. Quando a gente tem essa retidão, é como se essa eternidade já tivesse chegado a nós hoje. Um milhão ou 1 bilhão de momentos não farão diferença. Os números cessaram de ter um significado relacionado ao propósito da criatura. Assim, a escolha da criatura, somada à escolha de Deus, torna-se um fato nas realidades eternas da união perpétua do Espírito de Deus e da natureza do homem, no serviço perene dos filhos de Deus e do seu Pai do paraíso. Aí, o que nós falamos. Pronto. Há uma relação direta entre a maturidade e a consciência da unidade de tempo, para qualquer intelecto. A unidade de tempo pode ser um dia, um ano ou um período mais longo. Contudo, inevitavelmente, é o critério pelo qual o eu consciente avalia as circunstâncias da vida e pelo qual o intelecto que está concebendo mede e avalia os fatos da existência temporal. A experiência, a sabedoria e o julgamento são concomitantes na duração da unidade de tempo na experiência mortal. Quando a mente humana reconhece o passado e a ele remonta, está avaliando a experiência passada, com o propósito de fazer com que ela se ligue a uma situação presente. Na medida em que a mente tenta alcançar o futuro, ela está tentando avaliar a significação futura da ação possível. E reconhecendo, assim, tanto a experiência quanto a sabedoria, a vontade humana exercita a decisão-julgamento no presente e o plano de ação que, desse modo, nasce do passado e do futuro para ser existente. Passa a ser existente. Exatamente, quando a gente tem toda essa experiência do passado, essa experiência acumulada, e a gente consegue avaliar o momento em que nós nos encontramos agora, e a gente consegue ter a sabedoria
de olhar para o futuro e antecipar esse futuro na nossa mente, esse futuro de perfeccionamento, esse futuro de nos unir a Deus através da nossa união com o ajustador do pensamento, e esse futuro de alcançar o paraíso, então a gente ganha uma consciência de que esse fato já aconteceu. Nós vamos, em algum momento, nos ver nessa situação. Então, para nós, é uma união do passado e do futuro que já tem um valor no presente, né? A gente já consegue se sentir parte, filhos do Pai, filhos de Deus, espiritualmente falando, e viver como filhos de Deus a partir dessa decisão, julgamento que nós fazemos no momento presente. Então, não importa o que aconteceu no passado e não importa o que vai acontecer para frente. A gente tem a convicção de que nós estamos no caminho certo e de que é uma questão de tempo, mas isso aí vai acontecer, nós vamos chegar lá, né? Com a maturidade do eu em desenvolvimento, o passado e o futuro são trazidos ao mesmo tempo para iluminar o significado verdadeiro do presente. Quando amadurece, o eu busca e alcança a experiência mais e mais a fundo no passado, enquanto a previsão de sua sabedoria busca penetrar sempre mais profundamente o futuro desconhecido. E, na medida que o eu, que está concebendo, estende esse alcance mais a fundo, tanto ao passado quanto ao futuro, assim também o julgamento torna-se menos dependente do presente momentâneo. Desse modo, a ação-decisão começa a escapar dos liames do presente que se move, enquanto começa a tomar os aspectos da significação passado-futura. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente pode compreender um pouquinho dessa filosofia que está colocada aqui. A gente vê que Jesus veio a este mundo com aqueles propósitos, né, de vivenciar a experiência do mortal e fazer a revelação do Pai para todos nós. E ele viveu na carne, dia a dia, um momento muito presente, né? E ele nunca perdeu de vista os propósitos, o propósito dele enquanto aqui na Terra, enquanto entre nós. Então, apesar de todas as dificuldades que ele vivenciou no dia a dia, ele nunca se fixava naquele momento presente para lastimar ou para vivenciar o sofrimento daquela situação que ele estava vivendo no momento. O olhar dele, a meta dele, sempre estava presa no futuro, no alcance da sua meta de revelar o Pai e saindo daqui como um homem chegar até o Pai. Então ele não deixou em nenhum momento que aquela situação vivenciada no presente ofuscasse aquela meta de futuro dele. Por isso que fala, desse modo, a ação-decisão começa a escapar dos liames do presente que se move, enquanto começa a tomar os aspectos da significação, tanto passada quanto futura. Então, quando a pessoa tem essa consciência e essa certeza, essa fé de que vai alcançar a Deus no paraíso, não é que os nossos sofrimentos, os nossos sacrifícios, as nossas provas vão desaparecer, mas nós vamos passar por elas com mais confiança, com mais certeza de que tudo isso é passageiro
e que isso não importa para a gente, que nós vamos chegar no nosso destino final, com certeza absoluta, e viver nesse destino com júbilo e amor, né? Sem nos preocupar com esse momento futuro. Mas para ter isso, é preciso que a gente faça uso da nossa experiência, da nossa vivência passada, que a gente tenha consciência de Deus e da nossa meta de futuro. Se a gente conseguir estabelecer essa meta de valor para chegar ao paraíso, com certeza absoluta, nós vamos ter uma retidão e nada vai nos desviar disso, e todos os problemas e dificuldades que nós vamos ter que enfrentar aqui serão coisas passageiras que para nós não terão uma importância tão significativa de vivência no presente, né? Então, é uma antecipação do que nós vamos viver no futuro. A paciência é exercida pelos mortais cujas unidades de tempo são curtas. A maturidade verdadeira transcende a paciência, com uma tolerância nascida da compreensão real. Tornar-se maduro é viver mais intensamente no presente, escapando, ao mesmo tempo, das limitações do presente. Os planos da maturidade, fundados na experiência passada, estão vindo a ser no presente, de um modo tal que engrandece os valores do futuro. A unidade de tempo da imaturidade concentra o valor significado no momento presente, de um modo tal que separa o presente da sua verdadeira relação com o não presente, o passado futuro. A unidade de tempo da maturidade é proporcionada de modo a revelar a relação coordenada entre passado, presente e futuro, que o eu começa a discernir no todo dos acontecimentos, pois começa a ver a paisagem do tempo da perspectiva panorâmica de horizontes amplificados, começando, talvez, a suspeitar de um não começo, de um contínuo eterno sem fim, cujos fragmentos são chamados de tempo. Então, aqui é muito legal, porque quando a gente começa a estudar o livro de Urântia, né, lá no parágrafo 2º da introdução do livro de Urântia, então, logo no parágrafo 2º, lá está escrito que o propósito dos nossos reveladores é justamente de trazer uma ampliação da nossa consciência cósmica e uma elevação espiritual. Então, essa ampliação da consciência cósmica é isso, é de você perceber que, na verdade, não existe, né, um tempo passado, nem um presente, nem um futuro. Você consegue ter essa percepção de um todo que preenche tudo isso daí, né? Ter essa ideia de que o cosmos representa o universo dos universos e a universalidade dessas realidades. Então, o universo dos universos, que é esse que nós estamos vivendo aqui, que é uma questão espacial, mas a universalidade é uma questão temporal, que ela envolve o ambiente finito, o absoluto e o absoluto. Então, à medida que a gente vai avançando e conhecendo o plano do Pai, conhecendo esse reino de Deus e tendo essa perspectiva de futuro, e ao nos unirmos com o ajustador do pensamento, que é um fragmento de Deus, o absoluto, então vem de um ambiente, de uma realidade absoluta, nós começamos a ganhar uma perspectiva de ampliação cósmica muito grande. Então, o tempo começa a não ter tanta importância mais para a gente, né? E a gente consegue enxergar isso de uma outra maneira, né?
tá certo que vivendo dentro dessas sequências que nós chamamos de tempo, mas a nossa perspectiva, a nossa mente consegue viajar no tempo e no espaço de uma maneira que a nossa energia física provavelmente nunca vai conseguir. Mas é isso que pode trazer para a gente essa segurança de que nós estamos inseridos no contexto de todo o cosmos, nós fazemos parte dele, né? E com isso nós abraçamos a eternidade e a infinitude também somos parte dela. Nos níveis do infinito e do absoluto, o momento presente contém tudo do passado, bem como do futuro. Eu sou significa também eu fui e eu serei. Isso representa o nosso melhor conceito de eternidade e do eterno. No nível absoluto e eterno, a realidade potencial é tão significativa quanto a realidade factual. Apenas no nível finito e para as criaturas presas ao tempo, parece haver uma diferença tão grande. Para Deus, como absoluto, um mortal ascendente que tomou a decisão eterna é já um finalitor do paraíso. Todavia, o Pai Universal, por intermédio do ajustador do pensamento residente, não é limitado assim em consciência, podendo também conhecer e participar de toda a luta temporal com os problemas da ascensão da criatura, desde os níveis animais de existência aos níveis de semelhança com Deus. Muito legal isso aqui, né? Porque eu acho que faz assim uma analogia do absoluto com aquilo que nós somos também, de que para o eu sou, né, essa experiência que nós estamos vivendo aqui, ela já está completa, ela já é uma realidade factual. Então, está em andamento aqui, mas para Deus, o eu sou, isso aqui já aconteceu, já, porque ele consegue ver o fim a partir do começo. Então, se nós conseguirmos ver o fim, o nosso futuro, a partir do que nós somos hoje, nós temos uma visão muito próxima dessa, que é a visão que o eu sou tem dessa experiência que nós estamos vivendo. Isso não implica que nós não vamos vivenciar essa experiência até exauri-la na sua totalidade, até a gente chegar passo a passo em tudo que nós temos que passar. Mas esse passo a passo não impede a ideia de que nós tenhamos uma concepção de que essa realidade já está presente no nosso ser. Então, essa mesma experiência que a gente tem aqui é a visão que o Pai tem da nossa experiência por intermédio da sua fração, intermédio do ajustador do pensamento, né, que vai estar lá residente com a gente, acompanhando a gente em todos os nossos passos, né? Aonde nós estivermos, lá estará ele, né? Então, mas quem tem essa onisciência é o eu sou, porque o ajustador do pensamento não tem essa onisciência de que já sabe se que nós se a gente passou, se a gente conseguiu chegar ao paraíso ou não, ainda quando ele está aqui com a gente em Urântia, não, ele não consegue saber isso. Então, e mesmo que ele saiba, ele não vai desistir desse propósito. Então, assim, a luta do ajustador do pensamento, a missão dele é nos levar até o paraíso. Sim. E a meta dele é alcançar a fusão. Uhum. Então, ainda que ele saiba de antemão que ele não vai alcançar a meta dele, ele não vai desistir da missão. Então, mas lembra que lá quando a gente estudou os ajustadores do pensamento, o ajustador escolhe a pessoa que ele vai habitar, né? E aí os ajustadores mais experientes escolhem aquelas pessoas que têm com maior potencial, inclusive. Uhum. Aí não faz sentido se ele já sabe que a gente vai
conseguiu, não. Eu não sei, porque em nenhum lugar os ensinamentos dizem se o ajustador tem essa presciência ou não. Apesar de que tem uma parte que eles falam, quando insiste muito e já percebe que o cara não vai para lugar nenhum, eles podem desistir de continuar perseguindo aquela missão e abandonar o indivíduo. Né? Mas isso quando já não tem mais jeito. Quando já não tem mais jeito. O que vocês acham, pessoal? Mas não está escrito que o ajustador não tenha essa presciência. Mas também não está escrito que tem. Né? Eu acho que para mim não faz muito sentido. Então, eles vão continuar lutando, independente de saberem ou não, eu acho. Né? Mas é o propósito de nos levar até o Pai. E essa é a maneira do Pai viver essa experiência conosco. Né? Uhum. Então, essa experiência, mesmo que ela não seja bem-sucedida, ela é uma experiência. Sim, eu sei. E por isso, talvez o Pai diga, não, eu já sei que esse cara aí não vai chegar lá, mas eu quero viver essa experiência do meu jeito. De não chegar lá. De não chegar lá. O que vocês acham, pessoal? Para mim... Desculpa. Deixa ela falar. Vai, Lúcia. Tá bom, vamos lá. Eu tenho um amigo, ele sempre foi um pesquisador, ele sempre estudou teologia, filosofia e psicologia. E ele tinha um grupo, né, que estudava nessa história da busca por Deus. E eu fazia parte, inclusive, desse grupo no passado, né? Aí eu fui morar em Brasília, houve um afastamento e tudo bem. E, de repente, de um ano para cá, a pessoa pegou aquela famosa Alzheimer. Eu fiquei tão decepcionada e tão estranha, como é que uma pessoa tão buscadora por Deus, tão interessada, orientava um grupo de pessoas e, de repente, ele ficou dessa forma. Como é que se justifica isso? Eu queria entender, até eu não consegui entender o que se passou com esse meu amigo. Olha, o nosso desenvolvimento espiritual e a presença do ajustador do pensamento, na verdade, não tem muito a ver com o nosso corpo. Nosso corpo é só um instrumento. E, assim, o propósito da nossa sabedoria, da nossa espiritualidade, não é evitar que o nosso corpo adoeça. Até isso pode acontecer, mas não é esse o propósito. Então, qualquer pessoa, espiritualizada ou não, inteligente ou não, sábia ou não, de mente ativa ou não, pode ficar doente. Então, não tem um impedimento para que isso aconteça. Mas se acontecer, depois que a pessoa ficou doente, na verdade, não faz mais diferença para o crescimento espiritual da pessoa. Vale para o crescimento espiritual o esforço que ela fez até o momento de adoecer. Então, quando você perde a capacidade de escolha, que é o caso do Alzheimer, eventualmente, então, a partir daquele momento, talvez, pode até acontecer do seu ajustador do pensamento já não ficar mais com você, porque você já não tem capacidade de escolha, dependendo do estrago que tiver sido feito na sua mente. Então, tudo bem, você vai viver, o teu corpo vai viver até ele morrer, acabar, não existir mais. Mas a tua alma já pode, sim, estar formada e você vai ressuscitar nas morôncias e continuar a sua vida dali sem Alzheimer. Não vai ter prejuízo. Não vai ter prejuízo nisso, né? Então, isso é uma situação que realmente pode acontecer com qualquer um. Não é um fator relevante você perder a capacidade de escolha em algum momento da sua vida. O relevante é você ter feito as escolhas que tinha que fazer até o momento em que esse fato aconteceu. Né? Então, eu não gosto muito de especular isso, como é, como não é. Eu sou só, mas assim, muito grata. Adoro a ideia de ter um ajustador de pensamento.
dou a ele livre liberdade de me chamar a atenção, puxar a orelha, fazer o que tiver que fazer para que eu não perca. Eu não entendo o porquê que ele deixou eu pular de galho em galho tanto até encontrar Urântia nessa idade. Por que não lá atrás? Eu estou procurando Deus desde os 6 anos de idade. Isso é uma conversa que vou ter que ter um dia. Mas em outra situação, a nossa jornada para a eternidade até o Pai, eu acho que será uma coisa fenomenal, inexplicável, maravilhosa, porque serão tantas alegrias, nós não teremos esses sofrimentos, essas indisposições aqui que nós temos em Urântia. E tanta coisa que nós vamos poder aprender, imagine, eu já tenho uma lista do que eu quero aprender, entendeu? E, sério, você está rindo de mim, né, Milton? Mas tenho lista de instrumentos que eu quero aprender a tocar, de outras coisas que eu quero aprender. Eu acho que vai ser fenomenal. E deixa demorar, não tem importância. Porque nós estamos, é o caminho. E é sempre assim, o prazer está na jornada. E realmente, será um prazer. Então, para mim, tudo bem, pode demorar, pode... Né? Isso é muito legal mesmo, Ângela. Eu, às vezes, fico pensando aqui, né, como é que alguém pode escolher ficar se demorando no caminho? Mas olha só, quando a gente estuda Andon e Fonton, né, que são os pais da humanidade aqui em Urântia, né, o primeiro homem, a primeira mulher, Andon e Fonton, eles estão lá em Jerusalém, recebendo a todos os mortais aqui de Urântia, dando a boa-vinda a eles e celebrando com eles o sucesso deles terem chegado nas Morôncias. E eles estão fazendo isso há aproximadamente 1 milhão de anos, né? Então, eles já podiam estar não sei aonde, mas estão ali. Eles vão esperar o nosso planetinha alcançar a luz e vida, né? E nós temos os seres intermediários aqui, que são os residentes permanentes de Urântia, que muitos deles são da época lá do nosso príncipe planetário Caligástia, portanto, de 500 mil anos atrás, né? E eles estão aqui, né? E aí, mais além disso, nós temos lá vários portadores de vida, né? Que não são mortais, mas são portadores de vida, que estão aqui no nosso planeta desde que ele começou a ser formado, né? Há não sei quantos bilhões de anos atrás, né? É um negócio assim, você começa a olhar e fala assim, haja dedicação, né? Haja paciência, né? Não, mas eles não desistem, né? Estão ali, né? Faz parte. Flávio. Mas eu acho assim que o ajustador, ele já vem com o teu currículo pronto ali, sabe? E aí ele vai tentar, né, te deixar no caminho, né? Porque como tu tem o livre-arbítrio, né? Que tu pode fazer o que tu quiseres, assim, em termos de, né, moralmente, enfim, né? Tu pode te desvirtuar facilmente desse caminho também. Mas eu acho que ele está ali, na verdade, para em algum momento, tá, te dar um toque sutil, assim, tipo assim, olha, pô, tu tá saindo da estrada aqui, ó. Te liga aí que tem que voltar, né? Eu acho que a gente recebe, sim, os toques do ajustador ao longo da nossa vida, né? E até uma experiência, né, pessoal, assim, que eu tive, né? Que em algum momento eu entrei na rota de novo, né? Porque, né, a gente sofre de muitos balanços, muitas atrações, assim, tu tá passando numa estrada, que é a tua vida, né? E tu vai vendo várias atrações, né? De repente tu te encanta numa delas, quando tu te encaminhar, tu dá uma parada, tu perde tempo, né? Às vezes tu sai da rota totalmente, tu tem que voltar, né? Então, eu acho que em algum momento ele vem assim, te puxa, pô, volta para cá, cara. Né? Então, ele vinha, eu acho, já com o teu currículo pronto e tal, né? E a tarefa dele realmente é te entregar, na verdade, lá no final, nas Morões, tá aqui o cara, tá íntegro aqui, ele conseguiu fazer a história dele. Eu tenho essa impressão já que ele já vem determinado, já pronto, tá aqui, ó. Esse é o cara aqui, ó. Vamos trabalhar ele aqui. De vez em quando puxar a orelha, não é, Flávio?
Exatamente, é isso aí mesmo. Puxar a orelha aqui, né? Eu acho que tem isso, sim. O Flávio falou sutilmente, né? Mas de vez em quando é cada tranco que a gente perde até o rumo, né? É verdade. Puta, rapaz, nossa. Mas vamos lá. Tá bom. Continuar, então. Onipresença e ubiquidade. É preciso não confundir a ubiquidade da deidade com a ultimidade da onipresença divina. É um ato volitivo do Pai Universal que o Supremo, o último e o absoluto, devam compensar, coordenar e unificar a ubiquidade dele no espaço-tempo e a sua onipresença transcendida tempo espacialmente com a sua presença absoluta e universal fora do tempo e do espaço. E devereis lembrar-vos de que, se bem que a ubiquidade da deidade possa tão frequentemente ser associada ao espaço, ela não é necessariamente condicionada pelo tempo. Aparentemente, assim, onipresença e ubiquidade seriam sinônimos, mas não é bem assim. Porque a onipresença, sim, pressupõe a presença de Deus, por exemplo, em qualquer lugar do espaço, em todos os lugares, estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. A ubiquidade, na verdade, compreende isso e vai mais além, né? Porque a ubiquidade incorpora a presença de Deus no tempo, na eternidade, na infinitude, com o conhecimento, com o preenchimento de todas as suas potencialidades. Então, assim, de uma certa forma, na minha maneira de ver, a ubiquidade vai muito além da onipresença, né? A ubiquidade na verdade, o fator motivador para que o absoluto deseje viver essa experiência lá. Eles até falam, é um ato volitivo, né? Então, uma decisão de ato de vontade do Pai Universal, que o Supremo, o último e o absoluto devem compensar, coordenar e unificar a ubiquidade dele. Significa o quê? Completar toda essa infinitude, essa potencialidade que ele tem. Então, acho que é mais ou menos por aí, a tal da ubiquidade. Como ascendentes portais hemoronciais, vós discernis a Deus progressivamente por intermédio da ministração de Deus, o cétuplo. Por intermédio de Rabona, descobris Deus, o Supremo. No paraíso, vós o encontrais como uma pessoa, e então, como finalitores, ireis em breve intentar conhecê-lo como o último. Enquanto finalitores poderia parecer não existir senão em curso a ser seguido, após haverdes alcançado o último, e esse seria começar a busca do absoluto, nenhum finalitor será perturbado por incertezas quanto a alcançar a deidade absoluta, pois ao fim das ascensões suprema e última, ele já terá encontrado Deus, o Pai. Os finalitores... Nossa missão aqui é chegar até o Pai, né? E, com certeza, sendo finalitor, a gente alcança essa deidade. Mas algum dia nós vamos chegar no absoluto das deidades, né? Para isso a gente tem que chegar no ambiente absoluto, né? Por isso tem que passar pela supremacia, Deus o Supremo, depois escapar do tempo, Deus o último, para poder chegar lá. Mas, desculpa, interrompi a leitura. Não, tudo bem. Os finalitores, sem dúvida, irão acreditar que, ainda que tenham êxito em encontrar Deus, o Absoluto,
eles estariam apenas descobrindo o mesmo Deus, o Pai do paraíso, manifestando a si próprio em níveis mais próximos do infinito e do universal. Sem dúvida que o alcançar a Deus no absoluto seria revelar o ancestral primordial dos universos, bem como o Pai final das personalidades. O Deus, o absoluto, né? O absoluto das deidades é o ancestral dos universos, né? Quando nós falamos lá dos absolutos, acho que fica bastante compreensível essa ascendência do absoluto sobre todos nós, né? Que também é o Pai do paraíso, numa outra instância. Sim, numa outra instância, numa outra esfera. Nós só vamos conhecer um Pai maior do que aquele que a gente imagina. Deus, o Supremo, pode não ser uma demonstração da onipresença tempo-espacial da deidade, mas é literalmente uma manifestação da ubiquidade divina. Entre a presença espiritual do Criador e as manifestações materiais da criação, existe um vasto domínio do estar sendo ubíquo, o surgimento da deidade evolucionária no universo. Então, essa presença, né, de conquista da perfeição, né? Você pode explicar de novo o que é ubiquidade? Porque, para mim, onipresença e ubiquidade é a mesma coisa. Na hora que você falou, eu entendi, mas agora que eu li isso, eu já não entendi de novo. Então, mas assim, onipresença é estar presente em todos os lugares. Sim, em todos os lugares, tempo, pessoas, tudo. Isso, em tudo. Então, estou presente aqui, em tudo. A ubiquidade é estar presente, inclusive naquilo que ainda não existe, que está em formação. Agora entendi. Então, é um crescimento, é um preenchimento das potencialidades. Então, a onipresença pressupõe a existência de uma realidade, onde você está presente. A ubiquidade preenche, inclusive, o futuro, aquilo que ainda não existe. Então, está presente ali também, Deus está presente nisso. Mas a onipresença, ela também é tempo espacial, então ela também ela está presente, é Deus, vamos dizer. Sim, é Deus presente no tempo, em qualquer tempo, espaço. Não é isso. Então, é a pessoa de Deus presente em qualquer lugar. Não em qualquer tempo. Não em qualquer tempo, em qualquer lugar. Mas lá no absoluto, por exemplo, a presença de Deus está lá. A presença de Deus está no absoluto. A presença de Deus está Mas a presença de Deus não está na experiência que não aconteceu ainda. Mas a ubiquidade dele está. Está até porque ele tudo entende que é potencial, tudo que vai acontecer. Exatamente. Então, o passado, o presente, o futuro, o incerto, não sabido, preenche essa ubiquidade que está ali. Ok, agora entendi. Eu acho que assim, a ubiquidade abrange, tem uma amplitude maior do que a onipresença. Sim. E, em algum tempo, Deus, o Supremo, assumir o controle direto dos universos, do tempo e do espaço, estamos confiantes de que a administração dessa deidade funcionará sob o supercontrole do último. Nesse caso, Deus, o último, começaria a se tornar manifesto para os universos do tempo. E como todo-poderoso transcendental, o onipotente, exercendo o supercontrole do supratempo e do espaço transcendido, no que concerne às funções administrativas do Supremo Todo-Poderoso. Então, no caso do último, eles chamam de onipotente, né?
E no caso do Supremo, eles chamam de Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, na verdade, é a supremacia da experiência temporal. Isso, a gente viu no documento passado. Isso, que a gente viu no documento passado. E o último, então, é a transcendência do tempo. Então, para que aconteça a transcendência do tempo, isso é importante a gente entender. Por que o último tem que esperar que o Supremo esteja completo para que isso possa, para que essa experiência de transcendência possa acontecer? Então, nós estamos aqui em perfeccionamento. O ambiente de Deus, o absoluto, do eu sou, é um ambiente de perfeição absoluta, né? Ali não existe nada imperfeito. Então, não seria concebível que essa experiência de perfeccionamento fosse vivida ali nesse espaço, nesse ambiente absoluto. Então, como eu falei antes, foi criado esse ambiente finito, e para chegar nesse ambiente finito, o absoluto criou um túnel do tempo, que sai do absoluto para chegar no finito. Então, para nos levar até o ambiente absoluto, é preciso que a gente chegue na perfeição. Senão, como é que nós vamos chegar lá no ambiente absoluto? Então, é por isso que essa transcendência do tempo tem um pré-requisito, que é de que tudo aqui tenha alcançado a perfeição. E aí, através dessa transcendência, isso que chegou na perfeição pode chegar no ambiente absoluto. Por isso que a supremacia é importante antes do início da ultimidade. A mente mortal pode perguntar: como nós próprios o fazemos? Se a evolução de Deus, o Supremo, até a autoridade administrativa no grande universo é acompanhada de manifestações ampliadas de Deus, o último. Então, uma emergência correspondente de Deus, o último, nos universos postulados do espaço exterior, será acompanhada de revelações similares e realçadas de Deus, o absoluto. No entanto, não o sabemos realmente. Eu também não. Bem-vindo ao meu mundo. Quer continuar, Ângela, ou quer que alguém te substitua? Posso continuar, a não ser que alguém queira ler. Eu deixo à vontade a participação. Vamos, então. Ninguém quer. Não, pode continuar. Por favor. 3. As relações de tempo e espaço. Apenas pela ubiquidade pode a deidade unificar as manifestações no tempo e espaço para a concepção finita, pois o tempo é uma sucessão de instantes, enquanto o espaço é um sistema de pontos interligados. Afinal, percebeis o tempo por meio da análise e o espaço por meio da síntese. Coordenais e associais essas duas concepções dessemelhantes por meio do discernimento integrador interno da personalidade. Em todo o mundo animal, apenas o homem possui essa perceptibilidade tempo-espacial. Para um animal, o movimento tem um significado, mas um movimento adquire valor apenas para uma criatura com status de personalidade. As coisas são condicionadas pelo tempo, mas a verdade está fora do tempo. Quanto mais verdade vós conheceis, mais verdade sois, e assim, tanto mais podereis entender do passado e mais compreendereis do futuro. Então, eu imagino que essa transcendência do tempo é justamente isso, a gente conhecer a verdade. Até o limite Você estava último. gravando? Hã? Sim. Até o limite último, né? Porque quando você
à medida que você conhece a verdade, vai ampliando muito o seu nível de consciência. Então, não sei. Mas ainda assim, para nós é muito difícil entender isso, né? Fala, Flávio. Por que a verdade estaria fora do tempo? A verdade é uma só, né? Então ela é atemporal, está no tempo, mas é temporal também, né? Difícil entender isso, né? É difícil entender isso, mas as verdades, elas são relativas, né, no tempo finito. À medida que a gente vai avançando, a gente vai percebendo uma expansão dessas verdades, elas vão mudando. Claro que tem algumas verdades que para nós são últimas, né? Que é o caso de dizer, olha, Deus, o Pai, é o Criador. Isso é uma verdade. Mas a gente compreender todo o universo traz uma tradução de verdade aí diferente, né? Hoje nós estamos aí brigando que se vacina é bom, vacina é ruim, e assim vai. Nós temos tantas dicotomias, tantas diferenças, tantas divisões, né, de entendimento do que é verdade e do que não é verdade. Eu acho que à medida que a gente vai avançando e chegando cada vez mais próximo dos níveis absolutos e absolutos, essas dúvidas, essas diferenças, elas vão se dissipando. Não existe mais aquele negócio de isso é verdade, aquilo não é, né? Acho que a gente vai enxergando uma coisa só. Não sei. Não, porque assim, a verdade, essa verdade do Pai, ela não é um conceito, ela é simplesmente aquilo, né? Senão a gente fica conceituando o que é verdade e tal, e aí fica uma coisa meio filosofal. Mas a verdade, né, que vem do Pai realmente é aquilo, quer dizer, ponto. Né? Sim, eu concordo. É essa ideia mesmo. Mas, enfim, nós ainda vamos ter que avançar muito para ter uma percepção mais clara de todas essas coisas. Mas aí eles falam, quanto mais a gente avança no tempo, mais a gente está perto da verdade verdadeira, vamos dizer. A gente evolui nessa verdade. Lembra aquela história assim, olha, as revelações, nós vamos descobrindo e elas vão nos tocando à medida que nós estamos prontos para ela, né? Então, assim, não adianta tentar explicar para um índio lá do Amazonas como é que funciona a bolsa no mercado financeiro lá de Nova York. O cara não vai entender isso de jeito nenhum. Mas se explicar para um cara que atua no mercado financeiro, no banco, fica mais fácil. Então, é uma revelação, o cara vai ter lá a capacidade de compreender isso daí. Então, assim, muitos de nós não conseguimos compreender muitas coisas, porque a nossa mente, a nossa experiência, o nosso conhecimento não está preparado para isso. Não estou falando só de conhecimento cultural, de conhecimento intelectual, científico, mas o próprio conhecimento espiritual, ele tem uma fase evolutiva também, né? Nós tivemos um momento, quando a gente estuda a religião no passado, a religião evolutiva, e a gente vê como que ela evoluiu do medo, da figura dos fantasmas e dos feitiços e todo aquele negócio lá, até chegar hoje numa ideia mais próxima de um Deus amoroso e todo aquele negócio. E eu imagino que essa concepção que nós temos hoje é ainda uma concepção medíocre. Ela, comparado com o que foi no passado, é um avanço notável, né? Mas eu não sei, daqui a 1000 anos, talvez a gente tenha uma concepção de Deus muito diferente dessa que a gente tem hoje. A gente discute temas no livro de Urantia que são muito polêmicos, que a gente tem dificuldade de compreender, né? Talvez daqui a 1000 anos esse negócio seja, sei lá, café com leite para a gente, né? Então, assim,
É uma verdade? É diferente daquilo que nós enxergamos hoje? Lá na frente nós vamos ter uma outra percepção dessa realidade. Mas a realidade final, Deus, para nós não muda. A gente sabe que existe um Criador e que Ele é Deus. Quanto que a gente tem de discernimento e conhecimento dele, com certeza vai mudar ao longo da nossa jornada, no nosso caminho. E acho que a nossa admiração e a nossa compreensão por Deus só vai fazer crescer e aumentar, né, exponencialmente, mas eu acho que nem daria para a nossa mente limitada aqui ter toda essa realidade na nossa mente, que a gente não ia resistir. Ela vai se expandindo também, né? A mente vai se expandindo. É por isso que você vai ampliando a verdade, não sei se é ampliando a palavra, mas que você vai enxergando outras facetas da verdade, eu acho. Que você, hoje, minha mente não está enxergando, mas à medida que minha mente vai se expandindo, eu vou conseguindo abranger mais coisas. Sim. Nós estamos, eu enxergo assim, a gente está num funil. Então, esse funil, nós estamos aqui no vértice dele, aqui embaixo, nesse buraquinho, né, pequenininho ali do funil, e em cima nesse funil tem uma área gigante ali. Eu penso assim, mal comparando, Deus está nessa área gigante desse funil ali. Então, assim, à medida que esse funil vai enchendo, e ele vai enchendo com a nossa experiência e o nosso conhecimento, nós vamos ampliando a nossa ideia e o nosso conhecimento de tudo que existe, daquilo que nós já passamos. Então, à medida que vai crescendo, o volume de água vai aumentando e nós vamos enxergando novas realidades, novas coisas que ali do buraquinho do funil a gente não tinha condições de ver. Nós fomos acumulando uma experiência e um conhecimento que, à medida que a gente foi crescendo, a gente começa a olhar dali de cima para baixo e a nossa visão ela é ampliada, né, de todo aquele cone que ficou para baixo da gente. Mas nós não vivemos ainda o que está vazio para cima do cone, nós vamos ter que preencher. E olha quanto tem para ir preenchendo ali para a gente poder enxergar a coisa da maneira como ela é. Há muitos anos atrás, eu fiz uma analogia comparando o homem analisando uma ameba no microscópio, né? Então, o homem, quando analisa a ameba no microscópio, ele consegue entender o que é aquela ameba, qual é a composição dela, o que está acontecendo. Agora, inverte a posição. Põe a ameba e põe o homem embaixo no microscópio. Põe ela para analisar o homem. O que ela vai descobrir do homem, né? Muito pouco, né? Então, é assim, eu enxergo isso do mesmo jeito. Deus está lá naquele buraquinho do microscópio nos analisando aqui embaixo. Nós somos uma ameba, né? Aí nós queremos ir lá para o buraquinho do microscópio, lá em cima, e analisar Deus. Põe Deus aqui, nós vamos analisar ele. Então, é um negócio complicado, não? Eu acho que à medida que a gente for crescendo e se aproximando de Deus, nós vamos cada vez mais ter uma visão melhorada e ampliada de Deus, né? E aceitar essas realidades sem muitas, assim, hoje a gente tem dificuldade de aceitar algumas verdades, algumas realidades, porque a nossa cultura não nos permite aceitar isso daí, né? Por exemplo, e nós vamos falar disso daqui a pouco, da ideia de igualdade entre os seres humanos. Os seres humanos, eles não são iguais. Já começa que é macho e fêmea, é diferente. Depois já começa que tem uns que têm um potencial, uma genética melhor, vivem mais, outros que ficam doentes. Nós não somos iguais, mas a gente quer que todo mundo seja igual, nós não somos, né? Então, essas realidades são difíceis para a gente assimilar. Nós temos muita dificuldade. Sei lá, daqui a 1000 anos a gente vai falar, putz, por que nossos antepassados não deram uma solução nesse negócio do jeito que tinha que ser na época, né? Mas hoje, para nós, isso é um desafio, né? Não tem, porque nós não temos a concepção, a ideia correta da realidade ainda. A nossa realidade ainda está muito aquém dessa realidade, dessas revelações do livro. Então,
Então, sei lá, mas é complexo. A gente tem a pretensão de estar lendo um livro que é para daqui a 1000 anos, né? Tentando né, fazer uma teoria sobre o livro que a gente está tentando entender alguma coisa, quer dizer, complexo isso. Né? Complexo. Nós temos, eu não assisto, né? Aquele Big Brother Brasil. Não, porque eu não gosto mesmo, não tenho nada contra, acho que quem assiste faz muito bem de assistir. Mas, assim, eu vejo ali, né, e uma vez analisando uma reportagem, que dizia assim, olha, o povo brasileiro aclama a pessoa que é o coitadinho daquele grupo que está ali. Né? Nós temos uma tendência a ter compaixão, a ter assim, misericórdia extrema, de querer ajudar, de querer compartilhar da vida de quem está na lama mesmo, do coitadinho, aquele que está lá embaixo, o mais fraquinho dele. Quando nós devíamos estar enaltecendo o forte, né? Então, é uma questão cultural. Eu tenho dificuldade de fazer isso também, mas tem um ditado que diz, olha, se você quer andar para frente, você tem que se unir a alguém melhor do que você. Senão você vai andar para trás, né? Então, assim, de que maneira que nós queremos que a nossa civilização avance? Eu não estou dizendo que a gente tem que abandonar as pessoas que necessitam, nada disso. Mas nós temos que ter uma visão pragmática do mundo, né? E tentar corrigir essas coisas que estão erradas, evitando que elas aconteçam. Não é exterminando, mas evitando que elas aconteçam. Mas a gente tem uma tendência estranha, né? A gente tem esse negócio, né? Não tem o que fazer. Mas acho que isso vem muito da Igreja Católica, né? Que eles vão falar aqui para frente, se a gente continuar lendo, a gente vai ver. Então vamos lá, né? A gente acabei de levar um puxão de orelha. Vamos lá. A verdade é inabalável e isenta para sempre de todas as vicissitudes transitórias, se bem que nunca sendo morta nem formal, sempre é vibrante e adaptável, e radiantemente viva. Quando, porém, a verdade se torna ligada a fatos, então tanto o tempo quanto o espaço condicionam seus significados e correlacionam seus valores. Tais realidades da verdade, casadas aos fatos, transformam-se em conceitos e, deste modo, ficam relegadas ao domínio das realidades cósmicas relativas. É mais ou menos o que a gente estava falando aqui. A ligação da verdade absoluta e eterna do Criador com a experiência factual da criatura finita e temporal forma um novo valor emergente do Supremo. O conceito do Supremo é essencial à coordenação do supramundo divino e imutável, com o inframundo finito e sempre mutante. Entre todas as coisas não absolutas, o espaço é que chega mais próximo de ser absoluto. O espaço é absolutamente último, aparentemente. A dificuldade real que temos de entender o espaço no nível material deve-se ao fato de que, enquanto os corpos materiais existem no espaço, o espaço também existe nesses mesmos corpos materiais. E, se bem que haja muita coisa do espaço que é absoluta, isso não significa que o espaço seja absoluto. Essa é uma questão importante. Quando a gente fala do espaço aqui, nós estamos falando dessa bolha que foi criada aqui, né? Não é só dos planetas, das estrelas, né? Esse aparente vazio que existe entre um planeta e outro faz parte do espaço. Ele tem coisas ali, ele é uma energia física, tem gravidade, tem uma porção de coisas. Então, para os reveladores, o espaço é tudo isso. Ele inclui
essas energias gravitacionais, etc., que nós não conseguimos perceber, e quando a gente fala de espaço, a gente fica pensando muito só nos planetas, aquela configuração que tem ali, No universo. exato, do universo dos universos, aí, dos planetas. Mas, na verdade, é por isso que eles falam que o absoluto se faz presente aqui. A energia que é emanada do absoluto inqualificado, que nós dosamos através da Ilha do Paraíso, toda essa energia, ela tem uma fonte absoluta. Aliás, não só isso, né? Quando nós discutimos o absoluto lá, nós falamos da energia física, da energia mental, espiritual e tudo isso. Isso tudo está centrado lá no absoluto, né? Que foi depois se desdobrando e veio distribuindo isso para chegar até nós. Então, essas energias, elas têm uma origem absoluta e elas estão presentes aqui no espaço, de certa forma dosadas, limitadas, mas estão presentes, né? Nós falamos disso lá naquele dia. Pode ser de ajuda para o entendimento das relações no espaço, se vós conjecturasseis que, falando relativamente, o espaço é, afinal, uma propriedade de todos os corpos materiais. E, pois, quando um corpo se move pelo espaço, ele também leva todas as suas propriedades com ele, até mesmo o espaço que está no corpo e que é desse corpo que se move. Então, a inexistência de um corpo não significa que não tem espaço. Tem espaço. E o corpo também não significa... Está ali, o espaço está ali presente. Todos os modelos de realidade ocupam espaço nos níveis materiais, mas os modelos espirituais apenas existem em relação ao espaço. Eles não ocupam espaço, nem deslocam espaço, nem o contêm. Para nós, porém, o enigma-chave do espaço pertence ao modelo de uma ideia. Quando entramos no domínio da mente, encontramos muitas questões embaraçosas. O modelo de uma ideia, a sua realidade, ocupa espaço? Realmente não sabemos, embora estejamos certos de que o modelo de uma ideia não contém espaço. No entanto, dificilmente seria seguro postular que o imaterial seja sempre não espacial. É legal, aqui dá para a gente ter uma ideia bastante legal do que significa espaço, né? Então, o espírito não é espaço. Ele tem uma relatividade em relação ao espaço. Uma parte do livro que fala que todos os espíritos habitam ambientes materiais, né? Então, mas eles não ocupam espaço. Então, um ser espiritual não ocupa espaço, mas ele vive no espaço. É muito engraçado esse negócio. Então, mas quando ele fala que modelo de uma ideia não seria o pensamento? Não, então, o pensamento ocupa espaço. Eles estão dizendo aqui que não dá para saber, né? Eles não sabem. Mas é muito improvável que você possa dizer que só porque não é material, não tenha espaço. Na minha cabeça ocupa espaço. Sim, a sua cabeça sim, mas a sua mente não. As ideias dentro da minha cabeça não ocupam espaço. Olha, a sua mente tem uma capacidade ilimitada de... Sim, mas não está ocupando espaço. Não, o cérebro ocupa o espaço. Não, meu amor. O pensamento dentro da minha mente, ou dentro da minha cabeça, dentro do meu cérebro, não ocupa espaço? Não sei. Acho que ocupa. Não sei. Acho que tem. Há controvérsias. Eles falam, dificilmente seria seguro postular que o imaterial seja sempre não espacial. Eu acho que ocupa. Então, tá bom. Eu não sei. 4. Causação primária e secundária. Muitas das dificuldades teológicas e dos dilemas metafísicos do homem mortal são devidos ao fato de o homem não situar bem a personalidade da deidade, bem como ao fato consequente de que,
ele consigne atributos infinitos e absolutos à divindade subordinada e à deidade evolucionária. Não deveis esquecer-vos de que, conquanto exista, de fato, uma verdadeira primeira causa, existe também uma hoste de causas coordenadas e subordinadas, essas últimas sendo ambas causas associadas e secundárias. Tem toda essa descendência de Deus ali, As deidades nas todas. deidades todas. A distinção vital entre as primeiras causas e as segundas causas é que as primeiras causas geram efeitos originais que são livres da herança de qualquer fator derivado de qualquer causação antecedente. As causas secundárias produzem efeitos que, invariavelmente, demonstram herança de outra causação precedente. Então, um exemplo disso aqui, só para a gente entender, por exemplo, a energia física que é emanada através da Ilha do Paraíso, que vem lá do absoluto inqualificável, ela é uma causa primeira, que não tem um efeito antecedente, uma causação antecedente. O absoluto é a fonte dessa energia, e não tem nada antecedente a ele para produzir essa energia. Já a manipulação dessa energia por todos os seres que manipulam essas energias para construir a matéria, esse negócio todo, são secundárias, porque elas produzem esse resultado a partir daquela energia que é emanada de uma fonte que não tem causação. Então, no caso da manipulação dessas energias, são causas secundárias. A gente constrói as coisas, como o caso desses diretores de potência e tudo isso que ajudam a fazer os planetas, os universos, todo esse negócio. Eles têm, então, a habilidade de manipular, mas eles não têm a fonte da energia. Interessante. Você leu isso ou você... Eu li o quê? Isso que você falou? Não, eu não li. Nós estudamos aqui que Deus é o incausado, o absoluto é o incausado. Nós estudamos o absoluto e vimos como que ele emana todas aquelas energias, inclusive a energia física. E a gente vê que aqui no tempo, aqui no universo dos universos, o espírito infinito, que é um desdobramento do absoluto da deidade, que é a energia mental, que é o Deus da ação e que manipula todas essas energias através dos seus coligados, dos seus coordenados. Então, você tem todos aqueles diretores de potência e tudo aquele negócio que fica formando as nebulosas, formando tudo isso. Esses seres, eles estão manipulando a energia. O próprio livro fala que o espírito infinito não é o emanador da energia, ele é o manipulador dessas energias. Não, eu fiquei com invejinha. Como você viu construir isso? Não, está escrito ainda. Os potenciais puramente estáticos inerentes ao absoluto inqualificável reagem às causações do absoluto da deidade produzidas pelas ações da Trindade do Paraíso. Aí, putz, tirou da boca. Pois é. Em presença do absoluto universal, esses potenciais estáticos impregnados de causações incontinente tornam-se ativos e sensíveis à influência de certas agências transcendentais, cujas ações resultam na transmutação desses potenciais ativados para o status de verdadeiras possibilidades de desenvolvimento no universo, de capacidades factuais de crescimento. É com esses potenciais amadurecidos que os criadores e controladores do grande universo geram a representação do drama sem fim da evolução cósmica.
Está lá, a fonte, o não causado, vem lá do inqualificado, que reage à personalidade. Então, e aí depois o próprio Micael é um secundário. É. Ele constrói o nosso universo local com a ajuda da ministra divina. E ambos dependem desses diretores de potência e todo esse negócio para manipular todas essas energias. A causação, independentemente das existencialidades, é tríplice na sua constituição básica, do modo como opera nesta idade do universo, e no que concerne ao nível finito dos 7 superuniversos, ela pode ser concebida do seguinte modo: 1. A ativação dos potenciais estáticos, o estabelecimento do destino no absoluto universal por meio das ações do absoluto da deidade, operando no absoluto inqualificável e sobre este, e em consequência dos mandados volicionais da Trindade do Paraíso. Então, quem controla todas as ações, quem movimenta tudo é a deidade, é a pessoa. O absoluto das deidades é a Trindade do Paraíso, que é formado por personalidades, portanto, por pessoas, e, em última análise, ali a presença do Eu Sou. O absoluto inqualificável é que concentra todas essas energias e essa infinitude. Essas energias reagem a uma ação, a um desejo, a uma vontade do absoluto da deidade. Então, a gente pode dizer que, por exemplo, o absoluto inqualificável é nosso corpo, que é só energia. O absoluto da deidade é a nossa personalidade dentro desse corpo aqui. O corpo faz aquilo que a nossa mente manda fazer. Então, o absoluto das deidades incorpora a personalidade, a mente e o espírito. E o que ele manda fazer, o absoluto inqualificável faz. Ele que manipula e que trabalha tudo isso daí. Neste caso, como já está com essa divisão de inqualificável e deidade, nós temos a presença do universal. O absoluto universal é que faz a dosimetria, se a gente pode falar assim, de quanto pode ser utilizado de energia para um fim específico e de quanto de energia o Eu Sou, o Pai, tem que gerar para manter o absoluto funcionando. Então, a gente tem que pensar assim, olha, o Pai emite uma radiação de energia para todo o ambiente dele absoluto. É como se ele fosse uma cidade e ele estivesse iluminando aquela cidade. E aí ele criou uma vilazinha do lado da cidade ali, que somos nós. Então, ele tem que continuar emanando aquela energia para a cidade, porque senão a cidade vai ficar no escuro, e ele tem que aumentar a produção de energia para mandar para aquela vilazinha ali do lado. Só que ele não pode misturar as duas energias, porque senão corre o perigo da energia que está lá na cidade vir tudo para a vilazinha ali e explodir aquele negócio. Então, tem o absoluto universal que fica dosando tudo isso daí para controlar o que vai para um lado e o que vai para o outro. Mais ou menos isso. Eu acho que nós devemos parar nesse ponto aqui, ó, porque já são 21h56.